Que tipo de solo tem sido o seu coração? Eu quero trazer uma breve reflexão baseado nesse tema, onde está no capítulo 8 de Lucas, do versículo 4 ao versículo 8. Eu não vou ler o texto todo, porque eu vou estar falando acerca de 4 tipos de solo. Jesus, ele reunindo uma grande multidão. O texto do capítulo 8, versículo 4, diz assim: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, e ele disse por parábolas. Então, nessa parábola que Jesus ele cita nesses versículos do capítulo 8, do versículo 4 a 8, ele fala acerca de 4 tipos de solo. E eu pergunto, que tipo de solo tem sido o seu coração? O solo é o lugar onde é lançada a semente. A semente é a palavra de Deus. E Jesus ele faz essa analogia, essa comparação aqui, para saber qual o tipo de solo que é o seu coração, que é o meu coração. E o primeiro solo que Jesus ele menciona é aquele solo onde a semente é lançada à beira do caminho. Nós sabemos que por onde passam pessoas, aquele caminho, ao passar do tempo, ele vai ficando muito resistente, vai ficando terra batida. E por mais que se lance sementes nessa terra batida, ela não consegue se aprofundar. Então, se ela fica visível, as aves do campo vêm e comem aquela semente. Assim é a pessoa que tem um coração duro. A palavra ela é lançada, mas o seu coração é duro e o inimigo vem e rouba a semente plantada à beira do caminho. Ela não penetra, ela não desce ao coração do homem. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não entra pelo ouvido e desce ao coração, porque o coração, à beira do caminho, como faz essa comparação aqui, é um coração duro, como é o caminho. Você imagina pessoas que passam por um caminho todos os dias, esse caminho de terra batida. Então não adianta plantar ali, porque a semente fica exposta e as aves vêm ali e comem essa semente. O segundo solo que Jesus menciona nesse texto aqui é o solo que é comparado como uma rocha, como uma pedra. Ainda que existe um pouco de terra, se lança a semente até nasce, mas ela não dura muito tempo, porque quando as raízes começam a crescer, a pedra, a rocha, não permite que as raízes desçam para buscar a água nas profundezas do solo. E com o passar do tempo, não dura muito. E essa planta, ela seca, ela morre por falta de água. Assim é a pessoa que tem um coração rochoso. Ele até recebe a palavra, mas essa palavra não dura muito tempo. Ela não permanece. É um coração duro. Você conhece alguém que tem um coração duro? Espero que o seu coração não seja dessa natureza, dessa forma. Então o primeiro solo é o solo duro, o solo à beira do caminho. E o segundo solo, comparado a um coração também, é o coração de pedra. E o terceiro solo que Jesus menciona nesse texto é um solo onde dá para se plantar. É um solo que permite que germine essa semente. Só que junto dessa planta, quando ela germina, também tem as ervas daninhas, tem os espinhos. E os espinhos sufocam essa planta. E essa planta ela não cresce. Ela não desenvolve, porque os espinhos não permitem. Tem corações que são assim, que os prazeres da vida, que a soberba, que o dinheiro são mais valiosos, são mais importantes do que a palavra de Deus. Então esses cuidados com os prazeres da vida não deixam essa semente crescer no coração. E ela não vai muito longe.
as ervas daninhas, os espinhos, eles crescem mais do que a semente, sufocam a semente. E tem pessoas assim, com coração, onde os prazeres da vida são mais importantes do que a palavra de Deus. E eles não deixam que a palavra ela cresça, porque ela é sufocada pelos prazeres, pelos cuidados dessa vida. E a pessoa acaba dando mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Então, o primeiro solo, repetindo aqui, a semente plantada no solo à beira do caminho. O segundo solo, um solo rochoso. E o terceiro solo, onde até nasce, mas não cresce por causa dos espinhos, os cuidados desse mundo, que acabam sufocando a palavra de Deus. Mas Jesus ele fala de um solo especial. É a boa terra. Eu espero que o seu coração ele seja a boa terra, onde a semente entra pelo seu ouvido, desce para o seu coração. E como diz o salmista no Salmo 119, ele diz assim, olha, quando a semente entrou no meu coração e encontrou um solo bom, ele diz que guardou a semente no coração, para não pecar contra o Senhor. E ele diz que essa palavra, né, é como luz, é como lâmpada para os pés. Ele valoriza, ele anda baseado na palavra de Deus. Ele não abre mão dessa palavra. E essa palavra ela faz bem para ele. E ele ainda divide essa palavra com outras pessoas. A boa terra. A semente, na verdade, ela é única, porque é a palavra de Deus. Mas os solos são diversificados. Tem o solo duro, rochoso, e o solo onde é sufocado pelos espinhos. A pessoa que ouve a palavra e guarda no coração. Essa boa terra permite que as raízes cheguem até o ribeiro para beber da água. A semente que cai em boa terra, ela cresce e produz abundantemente. E o Senhor Jesus diz que ela produz 100 por 1. Se você planta uma espiga de milho, ou seja, os grãos de uma espiga, em cada pé você vai colher 10 espigas. Então você vê que ela produz 100 por 1. Você planta um grão e ele produz 100 grãos. Olha isso. Você produz uma espiga e ela produz 100 espigas. Você produz uma saca de milho e ela produz 100 sacas de milho. Essa é a boa terra. Assim é o seu coração? Espero que sim. Espero que também o meu coração seja uma boa terra. Deus, ele espera que os nossos corações sejam frutíferos, que eles produzam 100 por 1. E para finalizar essa reflexão, eu quero fazer uma aplicação, como Jesus falou no texto. Ele diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvido a palavra de Deus? Aqueles que ouvem a palavra de Deus são considerados como boa terra. Jesus ele diz lá em João 15, 5, ele diz assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós só poderemos produzir frutos se nós estivermos enxertados na videira. Espero que o seu galho seja um galho verde, não um galho seco, porque o galho seco ele não produz, mas o galho verde ele produz, porque se ele está verde é porque ele se alimenta da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Um abraço, guarde essa palavra no seu coração e produza bons frutos para a glória de Deus. Fique com Jesus e até o próximo vídeo.